Você sabe responder, de fato, o significado de perder? Você está pronto para perder algo ou alguém? Nesse vídeo, vamos explorar todos os lados dessa grande questão. Então fica conosco até o fim. Quando falamos em perder, a maioria das pessoas pensa em algo doloroso, destruidor, irreversível. Mas será que é isso mesmo? A dor da perda não nasce daquilo que vai embora. Ela nasce da parte de nós que morre junto com aquilo que partiu. Essa dor, muitas vezes, é o reflexo de partes de nós mesmos que foram projetadas naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela amizade ou naquela ideia. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nosso interior se manifestará no exterior como destino. Isso inclui nossas perdas. Quando não entendemos o significado oculto da dor, ela se torna uma prisão invisível. Quantas vezes você segurou algo ou alguém além do tempo? Quantas vezes acreditou que sem determinada pessoa, emprego ou status, sua vida perderia o sentido? Essa ideia não é apenas socialmente aprendida, ela é biologicamente enraizada. Nosso cérebro foi programado para buscar segurança, repetição, permanência. Mas a vida, por essência, é impermanente. E a maior ironia é que quanto mais tentamos segurar, mais sofremos. Gregg Braden, ao falar sobre a coerência entre coração e mente, explica que viver em coerência é aceitar o fluxo da vida, sem resistência. Quando resistimos, criamos dissonância energética e emocional, nos afastando de nossa verdadeira natureza. Hoje, quero te convidar a ir além da aceitação superficial. Quero te convidar a compreender a arte de perder sem sofrer, a transmutar o medo em liberdade, a culpa em sabedoria e a dor em força silenciosa. Vamos começar. Desde os primeiros tempos, o ser humano teve pavor de desaparecer. Esse medo não é apenas psicológico, é ancestral, biológico, quase instintivo. O nosso sistema nervoso entende a perda como ameaça direta à sobrevivência. Se voltarmos aos primórdios, perder a tribo era equivalente à morte certa. O cérebro, até hoje, carrega essa memória arcaica. É por isso que quando alguém vai embora, sentimos como se uma parte nossa fosse arrancada. No entanto, a verdade é que a maioria das nossas dores não vem da perda em si, mas da narrativa que construímos ao redor dela. Quando projetamos nosso valor em outra pessoa, a perda dessa pessoa parece a perda do nosso valor. Quando projetamos nossa segurança em um trabalho, ao perder o trabalho, sentimos que perdemos nossa identidade. A filosofia estoica nos ensina que nada nos pertence de fato. Nem as pessoas, nem os lugares, nem os títulos. Tudo é temporário. Tudo é empréstimo. Epicteto dizia: lembre-se de que você é ator em um drama que é conforme o desejo do diretor. Se ele quer que você atue como mendigo, faça isso com excelência. Se quer que você seja um governante, haja como tal. Nosso papel não é controlar o script, mas entregar a melhor atuação possível no tempo que nos é dado. A necessidade de controlar é a raiz de quase todo o sofrimento humano. Queremos controlar o outro, as circunstâncias, o tempo, a vida. Queremos evitar a dor, segurar a alegria, congelar momentos. Mas a tentativa de controlar é uma guerra contra a natureza. Carl Jung falava que o inconsciente coletivo molda grande parte das nossas reações. Quando buscamos controlar, na verdade estamos tentando controlar partes não integradas de nós mesmos, nossas sombras. O outro vira um espelho onde projetamos tudo que não queremos ver. O amor verdadeiro, por exemplo, não controla. Ele permite. Quando há controle, há medo disfarçado. E onde há medo, não há espaço para o amor. O desejo de segurar alguém é, na essência, medo de enfrentar o vazio que aquela ausência revela. No nível vibracional, quanto mais queremos forçar um resultado, mais alimentamos a frequência da carência. Gregg Braden fala muito sobre isso. A coerência emocional é viver em confiança plena no fluxo da vida. Quando tentamos manipular ou acelerar processos, criamos resistência e, consequentemente, mais dor. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem superar perdas com leveza, enquanto outras ficam presas por anos? A resposta não está apenas na força de vontade, mas no estado vibracional em que a pessoa se encontra. A dor emocional funciona como um campo magnético.
Quando você vibra em culpa, vergonha ou desespero, atrai experiências que alimentam essas mesmas frequências. Isso cria um ciclo quase interminável. A neurociência espiritual explica que nossos estados emocionais constantes moldam não apenas nossa mente, mas também a bioquímica do corpo. Hormônios como cortisol e adrenalina mantêm o corpo em alerta, reforçando a percepção de perigo e perda. Em contrapartida, emoções como gratidão, aceitação e compaixão ativam centros cerebrais que promovem cura e regeneração. Gregg Braden fala sobre a importância de alinhar coração e mente para criar coerência eletromagnética. Quando você está em coerência, seu campo vibracional se harmoniza e você começa a experimentar perdas não como fim, mas como transições naturais. Vivemos numa sociedade imediatista, onde a dor deve ser rapidamente substituída por prazer. Supera logo, segue em frente, arruma outra pessoa. Frases que ouvimos frequentemente. Mas a pressa espiritual é uma forma disfarçada de negação. Ao tentar acelerar o luto ou a dor, a pessoa reprime sentimentos que mais cedo ou mais tarde voltarão com mais força. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Ao tentar ignorar a dor, você alimenta seu poder sobre você. O verdadeiro processo de cura exige presença. Exige sentir a dor até o fim, até que ela não tenha mais nada a dizer. Não existe atalho para a verdadeira libertação. Existe apenas o caminho de atravessar o deserto interno. No estoicismo, aprendemos a conviver com a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. O estoico não busca anestesiar a dor, mas observar, aprender e transmutar. O silêncio é uma ferramenta poderosa e subestimada. Vivemos em um mundo barulhento, onde a dor é rapidamente abafada por distrações, redes sociais, trabalho excessivo, relacionamentos superficiais. Ficar em silêncio é como colocar um espelho na frente da alma. O silêncio revela ruídos internos que não percebemos quando estamos distraídos. Quando silenciamos, escutamos a origem real da dor. No silêncio, percebemos que não é a pessoa que foi embora que dói, mas a ferida antiga de abandono, rejeição ou inadequação. No silêncio, nos tornamos alquimistas de nós mesmos, capazes de transmutar sombra em luz. O estoicismo prega a disciplina interna, e o silêncio é uma das maiores disciplinas. Ao parar de reagir, começamos a perceber a impermanência dos pensamentos e emoções. Não há dor que dure eternamente quando observada com paciência. Quando perdemos alguém, muitas vezes não estamos lamentando a ausência da pessoa real, mas sim da ideia que criamos dela. É a projeção que dói. Carl Jung trouxe o conceito da sombra. Tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos é projetado no outro. Quando uma pessoa vai embora, ela leva consigo a projeção de nossas partes ocultas. Por isso, a dor da perda é, na verdade, um convite para reintegrar pedaços da alma que entregamos ao outro. Pergunte a si mesmo: o que eu perdi de mim ao perder essa pessoa? Essa pergunta pode abrir portas para uma cura profunda e verdadeira. Ao resgatar nossas projeções, recuperamos poder pessoal, deixamos de ser reféns emocionais do outro e nos tornamos inteiros novamente. A dor se transforma em oportunidade de reintegração. Perdas não são apenas grandes eventos. Término, morte, demissão. Todos os dias passamos por microperdas. Uma crítica, um não, uma promessa quebrada. Cada microperda, quando ignorada, acumula-se como toxina energética. Se não aprendermos a lidar com essas pequenas dores, elas criam um campo vibracional propenso ao sofrimento maior. O cérebro registra cada pequena frustração como ameaça, alimentando um estado constante de defesa. O estoicismo ensina a praticar o desapego diariamente, treinando o músculo da resiliência. Ao perceber uma microperda, pergunte: isso realmente define quem eu sou? Na maioria das vezes, a resposta será não. Com o tempo, pequenas perdas passam a ser vistas como convites ao fortalecimento, não como ataques ao ego. Culpa é uma das energias mais densas que existem. Quando sentimos culpa, nos prendemos vibracionalmente ao passado. A culpa cria laços invisíveis com aquilo que acreditamos ter falhado ou abandonado. Muitas vezes,
Não soltamos alguém ou algo porque acreditamos inconscientemente que não merecemos seguir em frente. A mente cria histórias como: eu poderia ter feito mais. Eu deveria ter lutado mais. Se eu tivesse sido melhor, isso não teria acabado. Essa culpa não é real, é uma narrativa. Quando reconhecemos a culpa como energia paralisante, podemos começar a dissolvê-la. O primeiro passo é a autoaceitação. Compreender que você fez o melhor que podia, com os recursos que tinha, no nível de consciência em que estava. O estoicismo e a neurociência espiritual convergem aqui. A verdadeira liberdade começa quando perdoamos a nós mesmos. Vivemos presos ao tempo linear, achando que a dor segue o relógio. Em 6 meses estarei bem. Quando arrumar outro relacionamento, tudo vai passar. Mas o tempo quântico não funciona assim. A cura não está relacionada ao passar dos dias, mas ao estado de consciência. Se você permanece na mesma vibração, pode-se passar uma década e a ferida ainda estará aberta. Jung falava sobre sincronicidade, eventos que parecem coincidência, mas na verdade são manifestações simbólicas do inconsciente. As perdas, muitas vezes, são sincronicidades que nos empurram para caminhos de expansão. Quanto mais queremos controlar o tempo da dor, mais ela nos controla. Quando aceitamos que a dor tem o seu próprio ritmo, nos libertamos do sofrimento adicional criado pela expectativa. O objetivo não é tornar-se indiferente, mas leve. Não é sobre desprezar, mas sobre liberar. A perda pode ser o maior catalisador de crescimento espiritual e emocional. Quando transformamos dor em sabedoria, deixamos de carregar pesos desnecessários. O estoicismo ensina a ser como uma rocha, firme, mas não rígido, flexível, mas não frágil. Ao mesmo tempo em que somos fortes, somos capazes de nos adaptar ao fluxo da vida. A leveza surge quando entendemos que nada nos pertence de verdade, que tudo é experiência, tudo é passagem, e que, no final, somos apenas viajantes temporários, colecionando momentos, aprendizados e transformações. Chegamos ao fim dessa jornada profunda, mas a verdade é que não existe fim. Existe apenas um convite contínuo à expansão. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é, integrando todas as partes que um dia foram rejeitadas ou projetadas. Greg Braden complementa ao dizer que a verdadeira transformação acontece quando coração e mente entram em coerência, permitindo ao ser humano acessar estados elevados de percepção e manifestação. A arte de perder sem sofrer não é sobre ser invulnerável ou frio. É sobre tornar-se tão presente que nada do que vai embora leva algo de essencial de você. É sobre entender que cada perda revela uma camada mais profunda da sua alma. Hoje convido você a contemplar: o que eu estou segurando que já quer ir embora? O que em mim precisa morrer para algo maior nascer? Perder é um portal. Só atravessa quem tem coragem de deixar a velha pele para trás. E você, está pronto para atravessar esse portal?